ferramenta que o homem precisa, que se chama pé. Então o homem precisa usar o seu pé. Precisa usar o seu pé com propósitos espirituais. Amém. Olha para o teu irmão e diz para ele: usa os teus pés. Usa os teus pés. Com propósitos espirituais. Usa os teus pés para pregar a palavra. Usa os teus pés para fazer a vontade de Deus. Fala para o teu irmão. Fala para o teu irmão: todo feitiço que lançaram nos teus pés para acordar 0 horas, às 23 horas, para ir namorar no beco, para ir na casa do boteco. Fala: estamos a arrancar isso dos teus pés. Fala: estamos a arrancar agora. Estamos a arrancar agora. Palma para o rei da glória. Aleluia. Aleluia. Fala comigo: olhos para ver. Olhos para ver. Olhos para ver. Fala para o teu irmão: olhos para ver. Olhos para ver. Jesus Cristo vai dizendo: se os teus olhos forem bons, todo terá luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Não estamos a falar ainda no sentido espiritual. Glória a Deus. Estamos a falar no sentido físico. Glória a Deus. Porque existem 2 tipos de visão: a visão espiritual e a visão terrena. Conforme eu já disse, a visão espiritual não nos leva simplesmente a enxergar as coisas espirituais, porque aquele que tem visão espiritual, ele não vive daquilo que vê, mas ele enxerga com os olhos da fé. Aquele que tem uma visão espiritual, ele tem a visão de Deus. Desde o momento que ele entrega a sua vida para Deus, o Espírito Santo remove os seus olhos de pecado e coloca os olhos de santidade. Então, quando você olha para aquele que está no pecado, você não julga o pecador, você não fala mal do pecador, mas da mesma forma que Deus olha o pecador, é da mesma forma que você olha o pecador. Você não olha o pecador com desprezo, mas quando você olha para o pecador, você chora por dentro, você lagrima por dentro, porque essa é a visão para todo aquele que segue o Espírito Santo de Deus. Ele não enxerga com a visão terrena, mas ele enxerga com a visão espiritual. Nem que te dizerem que no teu bairro tem alguém que é feiticeira, e nenhum crente teve coragem de pregar aquela feiticeira, mas você, por ter a visão espiritual, você não enxerga o presente, mas você enxerga o futuro. Você crê e acredita que o mesmo Espírito Santo que mudou a vida de Paulo, o mesmo Espírito Santo que impactou, aleluia, nos atos dos apóstolos, que fez com que bruxos e que barbeiros entregassem livros de feitiçaria. Você crê e acredita que é o mesmo Deus que pode tirar aquela feiticeira da prostituição, que pode tirar aquele bruxo da bruxaria, que pode tirar aquela pessoa que está fazendo coisas erradas dos seus caminhos, porque todo esse que tem essa percepção, ele enxerga com os olhos espirituais. Significa que quando ele olha para uma prostituta, ele pode não enxergar uma prostituta, mas ele olha para o futuro e ele tem a plena certeza que pode deixar de ser prostituta para se tornar uma profetisa, pode deixar de ser uma bandida para se tornar uma missionária. Então estes têm a visão espiritual, visão de Deus, porque desde o momento que sai do pecado, entrega a sua vida para Deus, há uma conexão entre os olhos dele com os olhos de Deus. Você não enxerga mais aquilo que os seus olhos carnais querem enxergar. Tudo que você enxergar é Deus que quer que você enxergue. Aquilo que os olhos não viram. O que é que os olhos não viram? Os olhos não podem ver aquilo que os olhos espirituais podem ver. E eu garanto para você, se você preservar os teus olhos físicos, se você santificar os teus olhos físicos, o que é santificar os teus olhos físicos? É você passar atrás de uma mulher que está de roupa curta, você procura marcar os passos rápidos para andar em frente daquela mulher, porque não queres pecar contra Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Amém. Tem questão que quando está andando atrás de uma mulher que está de roupa curta, aleluia. Amém.
Aleluia. Fala para o teu irmão, não há visão espiritual. Não há visão espiritual sem a habitação da visão terrena. Aleluia. Cuidado com aquilo que você está vendo. Não, talvez está. Cuidado. Aleluia. Aleluia. Então você precisa ter luz nos teus olhos. Porque você só pode ter luz nos teus olhos quando você tiver um contato profundo com Cristo Jesus. E a luz dos teus olhos vem por meio da meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus é água para os nossos olhos. A palavra de Deus, aleluia, é comida para os nossos olhos. Significa que quando você está lendo a Bíblia, a mão do Espírito Santo passa nos teus olhos. Você sente uma purificação dos olhos. Ainda que você olhar naquele pecado que você cometia, você não vai ter prazer. Sabe isso por quê? Porque a luz e as trevas não têm conexão. Só que aqui a Bíblia vai dizendo que quando o diabo se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu para a terra. E quando a luz e as trevas estão em profundo combate, as trevas têm que dobrar o joelho perante a luz do visão espiritual. Amém. Mas para ter visão espiritual, você precisa santificar os teus olhos carnais, porque tem pessoas que confundem visão com imaginação. Quando você está andando atrás de uma mulher seminua e você insiste em andar atrás dela, vai ficar a imaginação. Até mesmo quando você dobrar o joelho para falar com Deus, tapar os seus olhos, aquela imagem daquela mulher vai aparecer na tua imaginação. Por quê? Porque quando você não procura fugir do pecado com os olhos físicos, então a tua visão espiritual vai estar bloqueada. Muita gente está com a sua visão bloqueada porque a sua visão física está toda embaraçada. Santifica os teus olhos, purifica os teus olhos, purifica os teus olhos, conserta aquilo que está errado nos teus olhos físicos, porque quando você não consertar a tua visão terrena, Deus vai bloquear a tua visão espiritual. Sabe isso por quê? Porque o diabo quer que você enxerga simplesmente o mundo terreno. Ele não quer que você enxergue o mundo espiritual, porque a Bíblia vai dizendo que Deus não faz nada sem primeiro revelar ao seu servo e aos seus profetas. Está falando de visão espiritual. Por isso é que ele não quer que você enxergue as coisas espirituais. Por isso, há casos que na tua casa acontece acidente, você não se apercebeu porque você está com a visão bloqueada. É isso que o diabo quer. Mas aquele que está com a sua visão desbloqueada, antes de acontecer morte, antes de acontecer qualquer tipo de coisa na sua casa, Deus está visitando o profeta de manhã, está dizendo: alguma coisa vai acontecer na tua família. Levanta, dobra o joelho, repreenda o espírito da morte, repreenda o espírito da enfermidade, porque visão espiritual. Calma, Paulo, da boca. Aleluia. Muita gente não tem visão espiritual. A visão espiritual não é simplesmente para ver anjos. Aleluia. Aleluia. A visão espiritual não é simplesmente para ver anjos, demônios. Mas aquele que tem visão espiritual tem a visão de Deus, porque Deus é Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Palma para o Rei da Glória. Por causa da visão espiritual, uma vez eu orei. Isso foi antes de eu ser pastor. Então, eu como tinha hábito de acordar às 0 horas e até às 6, às 5, eu fiquei na varanda orando, porque eu me colocava como intercessor da minha antiga igreja, em que eu congregava lá.
Eu orei pela esposa do meu diretor, orei por ele. Eu estava intercedendo, Senhor, Senhor, Senhor. Repentinamente eu fui deitar. Eu não sei se foi antes de deitar ou se foi antes de orar. Mas o Espírito Santo é poderoso. Aleluia. Quem é poderoso, levanta a mão. Então eu fui me deitar. O Espírito Santo me visitou em sonho. Ele mostrou-me a esposa do meu diretor dentro do carro com uma criança. Eles estavam prestes para viajar, ou seja, o carro saiu do lugar onde estava e o carro começou a se locomover. Repentinamente eu vi que o carro bateu na parede. A mãe perdeu a vida, só a criança que ficou com vida. Quando tocou, aleluia, domingo, eu estava 100% apressado para anunciar esta visão, aleluia, do meu diretor. E o que mais me chama a atenção era que eu não sabia de nada, mas quando eu fui falar para ele, ele olhou para mim e disse: a minha esposa está prestes para viajar e eu já não estou sentindo paz com essa viagem que ela vai fazer. É para você ver que aquele que tem visão espiritual, nada está oculto para ele, nada está escondido para ele, porque se calhar, se eu não avisasse daquela visão que eu tive com a sua esposa poderia perder a vida. Esse é o motivo pela qual o diabo tem que saber que nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, pés para marchar, boca para pregar, mão para libertar, porque ele disse que na terra já não vai surgir mais homens como o apóstolo Paulo, já não vai surgir mais homens como Pedro, como Elias, como Tiago, como Sadraque, como Mesaque e como Abednego. Mas a minha Bíblia vai dizendo: se o diabo diz que não vai surgir, mas a Bíblia está dizendo, então quando a Bíblia diz, o diabo não pode contrariar. O que é que a Bíblia diz? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso que você precisa compreender. Busque ter visão espiritual da parte de Deus, porque sem visão as coisas espirituais vão estar ocultas para a tua vida. Aleluia. 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 Várias vezes filhos na fé já tiveram visão comigo. Não, pastor, sonhei que você se desviou. Pastor, sonhei que você fez isso. Eu já sabia que é uma advertência de Deus para mim. Eu olho para o Espírito Santo, olho para Ele como um Pai cuidadoso, como um Pai amoroso, um Pai que não despreza 2 horas de jejum, 2 horas de oração às madrugadas. Se Ele vem que seu filho está prestes para tropeçar, ainda que Ele não está conseguindo te alertar porque você está distraído, Ele vai alertar aquele que está na tua casa, porque vários ímpios já tiveram visão comigo, que eu me desviei, que eu saí da presença de Deus. Eu entendo que naquele momento que Deus queria falar comigo, eu estava distraído, mas sabe o porquê que Ele visitou outras pessoas para falar comigo? Porque Ele me ama assim como eu me amo. Visão espiritual. Visão espiritual é importante para a vida do homem. A mamãe que não tem visão espiritual não vai ver nada. Olha para o irmão que está do teu lado, fala visão espiritual. Enxerga além do mundo físico. Fala visão espiritual. Enxerga além do mundo físico. Aleluia. Quando meu padrasto perdeu a vida, a minha esposa já sonhou com isso. Ela viu que meu padrasto perdeu a vida
E houve uma confusão bem grande na minha família, porque ele deixou muitas coisas. E quase todo mundo estava contra minha mãe. Espírito Santo não se engana. E tudo isso que aconteceu. Aleluia. Amém.